Olá a todos, estamos mais uma vez começando o Momento Veredas com o autor. Dessa vez para apresentar o livro Violência e Capitalismo, da Maricele Costa. Maricele está aqui conosco hoje para falar um pouco sobre o livro, o intuito de escrever esse livro, os objetivos gerais e qual a mensagem principal que esse livro vem a passar. Maricele, tudo bom? Olá a todos. Olá, Milena. Eu sou Maricele Costa. Como a Milena já apresentou, autora do livro Violência e Capitalismo. É um livro que é fruto das nossas pesquisas no mestrado, no programa de pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Alagoas, que teve como objetivo fazer uma análise sobre a violência no processo de reprodução da lógica do capital. Então, a gente buscou nesse período de investigação, justamente tratar das questões relacionadas à base material da violência na sociedade capitalista, né? Uma violência que se expressa de maneira, inclusive de maneira fragmentada na nossa realidade, que essa maneira fragmentada acaba nos inviabilizando muitas vezes a percepção das suas bases materiais. Então, nosso objetivo, sobretudo, foi tentar justamente alcançar essa análise das bases materiais da violência, fazendo, portanto, aí um percurso que está evidenciado na estrutura do nosso livro, no primeiro capítulo, no qual a gente trata sobre as bases materiais da violência na sociedade capitalista, falando assim, portanto, ali da violência no processo de acumulação primitiva. Falamos também no contexto da manufatura e da grande indústria, e das formas de violência que nós vamos conseguir aprender nesse contexto, relacionadas ao processo de consolidação da sociedade capitalista, e também analisamos o capítulo da Lei Geral da Acumulação Capitalista, né, com a proposta de identificar essa relação entre violência e economia. Então, a gente vai mostrando aí como é que isso está tão presente como instrumento potencializador, né, para o desenvolvimento e consolidação do capitalismo. No segundo momento, que é no nosso segundo capítulo, a gente fala da violência no capitalismo contemporâneo. Então, nós vamos trazendo algumas análises sobre a violência na fase do capitalismo monopolista e mostrando como vai se tornando cada vez mais um instrumento também presente, muitas vezes de maneira até sutil, nas relações de trabalho. E aí finalizamos com a discussão sobre a violência e a captura da subjetividade do trabalhador nos processos de trabalho. Então, a gente entende, né, que nas sociedades precedentes ao capitalismo, o fenômeno da violência também dispunha de uma base material na esfera econômica, o desenvolvimento da relação de trabalho, o maior domínio sobre a natureza e o avanço das forças produtivas. Eles proporcionaram a criação de um excedente econômico e, consequentemente, da propriedade privada. Foram dadas condições para a exploração do trabalho e para a formação, né, das classes sociais. E esse momento ele é marcado, né, por uma violência que é produzida, portanto, socialmente. Então, esse fenômeno ele se intensifica com a emergência dessa forma de sociabilidade, que é regida pelo capital e que ganha um decisivo impulso no processo, né, que vai ser denominado por Marx de acumulação primitiva. Então, é por isso que as nossas análises elas partem da acumulação primitiva. Então, neste contexto, inclusive, né, chamado período pré-capitalismo, os trabalhadores eles são expropriados dos seus meios de produção, né, e grandes massas humanas elas são arrancadas súbita e violentamente dos seus meios de produção, né? Então, isso evidencia claramente uma forma violenta com que esses trabalhadores são lançados ao mercado de trabalho e submetidos a uma condição de trabalhadores livres, né? Como o Marx bem vai pontuar. Então, essa violência ela vai ser um fenômeno presente nos demais momentos de desenvolvimento e consolidação do sistema capitalista, né, viabilizando, portanto, aí a intensificação da exploração do trabalho pelo capital, né, do que é o exemplo aí, o contexto mesmo do capitalismo dos monopólios. Então, em linhas gerais, a gente faz essas análises e aí, como a gente falou, até partindo ali
no contexto da acumulação primitiva, um momento marcado ali pela utilização do poder do Estado, e a violência concentrada e organizada da sociedade, ela contribui também, né, para acelerar esse processo de transição, ficando evidente aí a relação entre economia e violência, expressa na vida cotidiana dos homens, quando ocorre a produção do excedente e a exploração de um homem sobre o outro. Então, no percurso aí das nossas reflexões, a gente foi buscando justamente esclarecer essa violência, da forma como ela ocorre, né, podendo ela ser explícita ou disfarçada, né, sutil ou manipulada ideologicamente, consentida, entre aspas, realizada através de um consenso entre as classes sociais, né, que é algo típico do próprio modo de produção capitalista, que instaura a sujeição do trabalho ao capital com a criação do proletariado moderno. Então, no decorrer desse processo, a gente vai buscando aí como é que se dá essa dessubjetivação do processo de trabalho, ou seja, né, a captura da subjetividade que permite ao capitalista controlar os salários e substituir o trabalhador por máquinas, equipamentos e instalações. Também a gente busca demonstrar que a violência ela se manifesta na própria extração da mais-valia, né, que só pode ser realizada através da própria coação econômica. Então a gente vai avançando nas nossas análises sobre as bases materiais da violência, abordando aí a sua manifestação, né, em plena fase do capitalismo monopolista, que aí já é a discussão que a gente entra na segunda parte do nosso livro, que traz, nesse sentido aí, característica fundamental, que é a produção das empresas em larga escala, né, associada a um capital financeiro, formando grandes monopólios. Então, a gente tem aí a implantação de novas formas de gerenciamento da força de trabalho, através da associação entre a coerção e o controle ideológico, né, com vistas aí a adequar o trabalhador às necessidades do capital. Então, a gente tem agora a utilização de novas formas de violência pelo capital, legitimadas pela gerência científica, como método de controle da força de trabalho, proposta por Taylor, né, na gerência científica, e cuja finalidade é justamente adaptar o trabalhador às reais necessidades, né, do capital, das grandes empresas. Então, a gente tem aí uma proposta de organização do trabalho associada ao modelo fordista, evidenciando assim o aprofundamento da relação entre coerção e controle, como uma forma de intensificar cada vez mais aí o domínio do capital sobre o trabalho. Então, esse método, né, sutil do emprego da violência, peculiar, né, ao próprio binômio Taylorismo e Fordismo, ele vai permitir ao capital o aumento da extração de mais-valia dos trabalhadores. Então, nesse sentido aí, a gente vai buscando investigar, né, esse percurso de investigação, a gente vai estar se aprofundando e buscando perceber quais são as estratégias que vão se apresentando nesse contexto, né, as estratégias adotadas pelo capital para poder resolver a crise estrutural do capital dos anos 70, e que aí a gente vai observando que elas vieram através de um amplo processo de restauração do capital, com vistas à recuperação do seu próprio ciclo de acumulação. Então, as mais significativas que a gente, né, consegue elencar é a reestruturação produtiva e a criação do Estado neoliberal, e, né, isso acaba atendendo a um determinado momento, inclusive histórico, social também, com o esgotamento do padrão de acumulação taylorista fordista, né, emerge um padrão de acumulação agora toyotista japonês, fundado na flexibilização da produção e também, consequentemente, na própria flexibilização das relações de trabalho, porque ele promove uma nova gestão do trabalho no final do século XX e vai acabar potencializando com isso a própria violência. Então, a gente tem ali um momento de potencialização da violência, reafirmando a violência enquanto uma potência econômica. Então, essa nova forma de organização do trabalho, ela intensificou a exploração da força de trabalho, mediante uma violência sutil e dissimulada, numa permanente manipulação da sua própria subjetividade, da própria subjetividade deste trabalhador, né, através da realização do trabalho em equipe, como forma de pensar estratégias de qualidade e de produtividade, de resolver as demandas apresentadas pela empresa, buscando sempre adaptá-lo cada vez mais para atingir aí os interesses do capital,
Então, o trabalhador agora ele é duramente atingido, não somente no seu espaço de trabalho, né, dadas aí as próprias condições cada vez mais precárias de trabalho, os vínculos de trabalho extremamente precários, mas também ele passa também a ser atingido no âmbito da esfera da reprodução social, do seu ambiente familiar. Então, essa nova gestão do trabalho, ela tem aí a violência como um grande potencial econômico. Então, a violência ela é potencializada pelo aparato tecnológico, né, cada vez mais aperfeiçoado, cada vez mais exercendo um controle sobre esse trabalhador. Então, o resultado no desemprego estrutural também é algo extremamente assustador, que a gente vai visualizando a partir dessas análises, e também a gente vai conseguir perceber isso em novas formas de contrato de trabalho, né, como a gente já pontuou, cada vez mais precarizados, do que, exemplo, aí os processos de terceirização. Então, a intensificação da exploração do trabalhador e da captura da sua subjetividade a serviço do capital, ela se mantém, né, desde a consolidação do modo de produção capitalista até os dias atuais, né, em plena fase do capitalismo monopolista, no contexto da estruturação produtiva, e tem, né, no cenário, inclusive, atual, se a gente puder atualizar esse debate, colocar que cada vez mais ela se ratifica enquanto uma potência econômica nesse processo de exploração do trabalhador, portanto, da lógica de reprodução do capital.